Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Oito horas e 7 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. A gente segue com o Folha no Ar, com as informações aqui do tempo, só para a gente voltar nessa pauta de hoje. O tempo agora é bom, o céu claro, com sol agora aqui na área central da cidade. Não há previsão, pelo menos por enquanto, de temperatura alta para hoje. Máxima de 23, mínima de 14, agora faz 19 graus aqui no centro. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Voltamos com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Hoje a gente está conversando com Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campos, e com o Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu. Aloysio, eu volto com você para abrir esse bloco aí, por favor. Pensando na condição do Igor, pensando no Rossi, que foi no Estudiantes, né? Fez no Estudiantes e falhou no gol do jogo, né? Que levou o jogo aos pênaltis e acabou se convertendo de vilão a herói, né? Então, o Estudiantes, no caso, é a Interação. Nós somos o Flamengo. Estão pagando aí o passe a Gígora, Cristiano e Marco Antônio. Boa. E passe caro, hein? Desculpa, perdão. Não, passe caro. Não vai ser fácil, não. Isso aí deve ser em euro ou dólar. Não é nada que os velhos de porco defumado por pai. Boa. Gente, vamos lá. Vou fazer um preâmbulo. Nós tivemos pelo menos, eu poderia retroagir a direta já, mas pelo menos, já como a gente elegendo presidente, por voto direto, né? A gente tem pelo menos de 92, o impeachment de Collor, até jornada de junho de 2013, não é pouco tempo, estou falando aí de 21 anos, um domínio das manifestações de rua do PT, da esquerda, não do PT, da esquerda. Mesmo no governo Fernando Henrique, eleito 2 vezes em turno único, o próprio Jorge aqui, hoje, participou de passeatas em Brasília, e se lembra bem disso, contra o governo Fernando Henrique. Esse domínio foi mantido, mesmo um governo de oposição à esquerda, ao PT pelo menos, eleito e reeleito em primeiro turno, caso único, desde que os 2 turnos foram adotados no Brasil. E já de junho começa numa coisa difusa, numa pauta difusa, passagem de ônibus em São Paulo, uma reação da polícia de São Paulo violenta. Aquilo meio que gera uma empatia no Brasil. Aquilo vai se transformando aos poucos, né? A gente tem, por exemplo, em Campos, reflexos disso, os cabruncos livres,
que eram reflexo da Jornada de Junho. E a partir de 2014, porque é o ano da Copa, né? Copa no Brasil, isso se virou contradição, porque era o governo de plantão. Queremos hospitais, não queremos estádios, enfim. E isso vai se afunilando com a Operação Lava Jato, né? E a partir de 2014, as manifestações de rua, que elas continuam, elas vão ter uma sequência, elas se viram contra a esquerda, elas custam o mandato de Dilma, assim como Collor, né? Começa nas ruas, o impeachment, e se confirma no Congresso. E de 2014 até 21 de setembro de 2025, nós temos aí, também não é pouco tempo, são 11 anos de domínio da direita das manifestações de rua no Brasil. É um período de 21 anos, transição ali em 2013, 2014, direita. E agora nós tivemos nessas manifestações de 7 de setembro contra a anistia e do dia 21 contra a anistia, 7 de setembro a favor da anistia, pela anistia Bolsonaro, e dia 21 contra essa anistia e também contra a PEC da bandidagem, que felizmente foi sepultada pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, por unanimidade, inclusive tendo como relator uma figura de centro-direita, né, que é delegado de polícia, né, que é Alessandro Vieira, e falou com todas as letras que era a PEC da blindagem, tinha sido desenhada, palavras dele, desenhada para proteger bandido. Estou falando de um delegado de polícia civil, de carreira, antes de se tornar polícia. A gente parece não, de fato, pela primeira vez desde 2014, a esquerda voltou a se igualar à direita em número, né? Se você observar os números da USP aferidos, os dois principais pontos, né? Ainda o Rio São Paulo ainda é o eixo, né? De visibilidade. Na Avenida Atlântica, em Copacabana e na Paulista, são números muito parecidos. Estão falando de dezenas de milhares e diferença de centena, né? Então, está ali na margem de erro. Mas é a primeira vez que a esquerda emparelha com a direita na rua desde 2014, né? Como é que vocês viram essas manifestações e como é que vocês projetam elas daqui para frente? Se é que vão continuar, né? Se é que vão ter papel relevante? Começa agora pelo Igor. Essas manifestações me renderam até uma brincadeira entre um grupo de amigos, porque eu tinha apostado que não ia dar em nada, né? Eu fui atropelado aí pelos fatos, embora acho que até a magnitude ela não foi tão grande assim, né? Ela rivalizou com a última manifestação convocada por Bolsonaro, que também já vinha com uma manifestação mais fraca, mas realmente acho que isso quebra um pouco esse paradigma recente de perda do domínio das ruas por movimentos de direita, e a gente que acompanhou a política, acompanha há muito tempo, sabe que essa, até há algum tempo, era realmente uma área em que a esquerda dominava, né? Até eu acho, por questões ligadas aos próprios movimentos de esquerda, né, serem mais mobilizados, questões ideológicas, essa ida às ruas sempre fez parte, né, do kit, né, do que seria ser uma pessoa de convicções à esquerda, na minha opinião. Então, esse predomínio das ruas, ele não era nem disputado, né, quando a gente pensava em PSDB, etc., e ele realmente foi quebrado lá a partir daquele mal-estar gerado com o governo Dilma, né? E aí a gente tem essa questão de Lava Jato, que você bem colocou, alvejando, né, outros políticos, Dilma muito fraca, etc. Sinceramente, não sei se esse é um estopim, né, para uma nova rodada de domínio da esquerda, uma rivalização. Acho que seria muito ruim se a gente entrasse numa dinâmica de rivalização de domínio das ruas, né, para ver quem faz o maior protesto, quem se mobiliza mais. Eu acho que isso adiciona um caldo ainda mais perigoso a esse clima de polaridade que a gente vive. Então, acho que seria ruim se a gente caminhasse para isso. Mas, como eu falei, acho que também é cedo para poder cravar. Mas, sem dúvida,
assim como Dilma foi para o PT em 2013, 14, etc., com a série de barbeiragens que ela fez, a crise econômica que ela não fabricou, mas ela acelerou muito, né, com medidas totalmente equivocadas e uma fraquíssima articulação política. Eu não tenho dúvida que Bolsonaro ele é o ocaso da direita no Brasil. A pior coisa que poderia ter acontecido para a direita no Brasil seria a emergência de uma figura como Bolsonaro e os filhos dele. Então o Bolsonaro, como péssimo estrategista, devolve a esquerda, dá de mão beijada a Lula, né, argumentos para um terceiro mandato. Lula, não dá para dizer que o terceiro governo de Lula é um desastre. Acho que aí a situação econômica do Brasil ela é positiva, a situação fiscal muito complicada, e essa sim pode caminhar para um desastre. O governo Lula vai muito mal na questão fiscal, mas era um governo sem marca, né? O governo não tinha o que falar. Embora ele não tivesse uma grande tragédia, ele não tinha muito o que falar. E começou a ser acossado ali por narrativas que funcionavam, né? A questão do PIX, a questão do INSS, né? Que é uma fraude muito grave, um desvio muito grave, que acontece, se potencializa durante a gestão do governo. E Lula muito fraco, né, nas pesquisas, mas Bolsonaro conseguiu mais uma vez entregar, né, uma pauta que une a esquerda, tradicionalmente já uniria, né, que seria uma pauta ali anti-americana, etc., mas que tem repercussão também no campo, no bloco de centro, né, que acabou sendo fiel da balança para 2022, em 2022. Então, acho que a grande novidade dessas passeatas recentes foi essa unificação do discurso, né? Acho que durante muito tempo a esquerda ela se perdia um pouco em saber exatamente como ela colocaria uma nova narrativa, e essa nova narrativa ela agora está pronta, né, no sentido de que nós temos pessoas que querem entregar o Brasil, né, a estrangeiros, né, querem delegar questões internas a poderes internacionais, e como eu falei, os Estados Unidos eles já atraem, né, esse sentimento antagonista do restante do mundo, e aqui no Brasil também tradicionalmente, principalmente a esquerda, e isso conseguiu ser aglutinado. Acho que traz o jogo para um outro nível, né? Se isso será o fiel da balança para a esquerda ganhar campo novamente nas ruas, sinceramente ainda não sei. Acho que a base de Bolsonaro ela ainda é muito aguerrida, e ela tem uma parcela de pessoas que por conta dos acontecimentos recentes abdicou um pouco de ir às ruas, né? Mas dependendo de como caminha o cenário político para 2026, a gente acho que não poderia descartar ainda uma maior capacidade de mobilização à direita para esses movimentos populares. Antes de passar para o Jorge, deixa eu só prestar um gente nessa comparação. Se você, após o Jorge encerrar, Igor, se você quiser, pode comentar também, que é a questão semiótica da bandeira, né? Bolsonaro se apropriou da bandeira brasileira, do pavilhão nacional, a partir de 2018. O PT viveu uma situação muito difícil com a prisão de Lula a partir daquele momento, e muito acossado, tentou resistir inicialmente a essa apropriação com a bandeira vermelha do PT, e acabou, sem dolo, talvez, certamente sem dolo, mas legitimando a apropriação da bandeira por Bolsonaro, né, a camisa da seleção brasileira. Haddad, como tentou virar isso no segundo turno, incorporando verde, amarelo, azul e branco na campanha, já era tarde demais, né? E, de certa maneira, a passeata do dia 7, quando bota a bandeira dos Estados Unidos da Paulista, ela meio que endossa uma entrega dessa bandeira brasileira, que sai no dia 21 e se contrapõe dos Estados Unidos, com o acréscimo no lugar do Ordem e Progresso, um sem anistia, meio que legitima a entrega dessa bandeira para a esquerda. Só queria colocar desculpa, Jorge, esse ingrediente antes de fazer a comparação você fazer a comparação entre as duas manifestações. Bom, vamos lá. Aí, usando o jargão que Cláudio Nogueira gosta, isso daí dá uma série da Netflix. Em diferentes, inclusive, temporadas, né? Mas, bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais sintético possível.
Até porque a gente, acho que eu e você, Luiz, a gente já teve uma discussão sobre os movimentos de junho de 2013, que até depois redundou numa série, aí sim, né, de análises e reportagens para o jornal Folha da Manhã, cumprindo aí a função, né, da imprensa de qualificar o debate, né, que é uma questão primordial das democracias, né? A imprensa tem essa prerrogativa, eu diria, esse dever, né, de ajudar a qualificar o debate. Agora, como é que eu vi as manifestações de domingo? Né? Eu vou fazer alguns apontamentos, que não são evidentemente conclusivos, mas para tentar aí arejar, inclusive pegando essa questão da bandeira, a disputa semiótica em torno de símbolos nacionais. Bom, foi um evento relativamente improvisado. Tá? Em termos comparativos, você nota que a organização dos eventos feitos pela direita radical brasileira, elas normalmente têm uma antecedência. Você vê que há convocatórias, às vezes, de semanas que antecedem a ocorrência daquele evento, como foi o último 7 de setembro. Neste caso em particular, espantosamente ou não, os eventos, o 21 de setembro, foi uma resposta à conjuntura. Né? Esses eventos começaram a ser pensados mais ou menos em 3, 4 dias antes do dia 21, o que talvez ajude a explicar porque o Igor imaginou que talvez não redundasse em grande impacto. Né? Porque tem um caráter de um certo improviso. Né? Mas, como foi bem sucedida a ação coletiva, né, aí cabe a gente tentar entender o que aconteceu, dado que poderia ter dado errado, inclusive compartilhando com vocês o diagnóstico do domínio, especialmente da direita radical, né, das ruas já há um bom par de anos. Né? O que aconteceu? Eu acho que os passos dados pela Câmara dos Deputados nesta conjuntura ajudam a explicar o problema. Né? Ou seja, especialmente aquilo que se chamou como PEC da blindagem, né, que ganhou o apelido infeliz de PEC da bandidagem, né, parece que foi um pouco na ótica da sociedade civil brasileira, eles foram longe demais. Né? Porque, embora os movimentos de rua no 21 de setembro, que pegaram pelo menos 40 cidades do Brasil, tenham sido hegemonizados pela esquerda, não havia apenas a esquerda lá. Né? Nesse ponto, a gente pode dizer que grupos, digamos, da direita democrática, também foram e endossaram esses movimentos de rua. Inclusive, eu estava olhando as entrevistas na Folha de São Paulo, grupos que vocalizam e representam a direita democrática, dizendo que também endossavam os eventos e os movimentos do 21 de setembro. Há uma hegemonia dessa esquerda democrática, mas com o endosso de grupos da direita democrática também, na medida que se compreendeu que a Câmara dos Deputados perdeu a mão. Né? Tanto é que a sua contraparte legislativa, né, o Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, fez um 29-0, foi esse o placar, né, de rejeição da proposta, inclusive com quadros do PL votando contra a PEC. Né? E como disse depois um das lideranças que propôs a PEC da blindagem, Travou aí para vocês? Para mim travou aqui. Voltou. Desculpa, Jorge, voltou aqui.
Você estava na frase a PEC da blindagem. Tá, tudo bem. Eu vou tentar... Fala, Luiz. Você falou inclusive e aí parou. Sim. A questão talvez do PL, né, no Senado Federal também ter se pronunciado de maneira contundente contra a PEC, sendo que a PEC teve aprovação unânime pela bancada do PL na Câmara dos Deputados, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto. Ou seja, a sociedade brasileira, ela se organizou no dia 21 de setembro, no último domingo, colocando uma linha vermelha no chão, dizendo, se passar daqui, vocês vão ter problema. Né? Foi um freio civilizatório que foi dado à Câmara dos Deputados, né, no último domingo. Agora, sem dúvida alguma, Luiz, eu vou pegar esse ponto que você mencionou, claro, né, que os movimentos feitos pela direita radical com relação a, digamos, essa... Eu costumo lembrar que nós somos uma ex-colônia, né? Eu acho que é importante que a gente não esqueça isso. Mas parece que uma parte das nossas elites políticas não desmamaram ainda, né, da condição, né, de terem uma metrópole para chamar de sua, né? E adorariam ser aqui representantes de uma metrópole, né, alheia. Sem dúvida alguma, inclusive vale dizer que parte de algumas elites econômicas também pensam da mesma maneira, né? Soberania, né, e outros valores são questões menores para certos grupos que ainda atuam e são elites políticas e econômicas, né, em território nacional. Mas, sem dúvida, aí concordando também com o Igor, né, esses movimentos, né, da direita radical, no contexto, né, do julgamento dos atos de 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado, fizeram um conjunto de opções e alianças que deram um argumento para que setores da esquerda, mais uma vez a esquerda democrática, se aglutinassem, né? E esse fato, né, fato político criado voluntariamente, né, em São Paulo, no 7 de setembro, nas comemorações da independência, né, e grupos estendem um bandeirão, né, das Star and Stripes, né, ou seja, da bandeira norte-americana, né, com um sentido de orgulho num dia de independência. De fato, a imagem foi muito forte. E a resposta do 21 de setembro foi justamente desfraudar um bandeirão brasileiro, né, o que coloca aí, dentre os elementos da disputa da opinião pública e por corações e mentes, sim, né, mais uma polarização, né? Mas no caso aí, entre grupos que estão se considerando aviltados por essa proximidade, né, subserviente com uma grande potência ocidental, que é os Estados Unidos, e grupos que consideram que soberania é um valor inafiançável e que deve ser defendido com fé e fogo entre nós nesse momento no país. Isso, obviamente, vai ter uma série de consequências simbólicas, políticas e culturais nas próximas semanas e meses aí. São 8h30 agora, eu vou tentar resumir os dois temas restantes numa pergunta só. Mas, Igor, na sua resposta, se você quiser também comentar a questão semiótica das bandeiras, fique à vontade, tá? Porque no Brasil é tanta coisa. Parece que faz mais tempo. Mas Bolsonaro ficou nela no dia 11 desse mês. Dia 11. Parece, pela sucessão de fatos, faz um mês ou mais, né? Há 27 anos e 3 meses de prisão, junto com outros 7 réus, condenações que variaram, né? Do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe entre 2022, novembro e dezembro, e 8 de janeiro de 2023,
pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não foi por unanimidade, como se projetava. Analistas do Brasil todo projetavam, inclusive eu. Embora eu também tivesse projetado que eu projetei que o Fux ia divergir na dosimetria, o Fux divergiu no mérito, né? E aí entra a questão dos Estados Unidos, né? Para além da bandeira, agora, anteontem, discurso na ONU, né? O Brasil cabe desde Oswaldo Aranha, né? A figura que Oswaldo Aranha exerce, né? na ONU, consegue ser herói dos israelenses, dos palestinos, porque assinou, né? Pela ONU, formalizou o reconhecimento dos dois países, né? E é realmente cultuado nos dois países. Eu tive em 2023 lá e pude ver isso, como é que a figura de Oswaldo Aranha é cultuada por palestinos e israelenses. Na ONU, desde Oswaldo Aranha, cabe ao Brasil abrir a Assembleia Geral, o primeiro discurso, né? Então, e o país anfitrião, a ONU fica em Nova York, fala em sequência. Então, já se sabia que ia haver contraposição, já era esperado, entre Lula e Trump, né? Lula faz um discurso muito duro, tanto em termos geopolíticos, falei agora de Palestina e Israel, ele é muito duro, fala do genocídio com endosso do Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Fala a questão de Jorge tratou de soberania, que não aceitaria, o Brasil não aceitaria ingerência externa nos seus assuntos internos. Vem o Trump, e Lula cumpre ali quase o protocolo da ONU, que são 15 minutos de discurso, mas ele foi interrompido por 4 minutos de aplauso, então deu ali 18. E vem o Trump, faz um discurso de quase 1 hora, não cumpre protocolo nenhum, bate em Deus e o mundo, bate na ciência, bate na Europa, enfim, sai batendo. E começa a falar do Brasil de maneira crítica inicialmente, como se fosse uma resposta a Lula. E no meio do discurso, ele fala que teve com o Lula ali, que se cruzaram, por óbvio, né? Ali, um sai, outro entra. Depois são veiculadas as imagens de Trump. Trump acompanhou na antessala todo o discurso de Lula em tempo real, muito atento e com tradução simultânea. E a mim me espantou isso também, eu vejo depois, né? E Trump fala que naquele encontro de 39 segundos rolou uma química, né? Lula vai endossar essa química numa entrevista, e aí não mais dentro do teleprompter, mas uma entrevista, né, coletiva, no dia seguinte, e o belo repórter Otávio Guedes disse que essa química, o elemento base é o níquel, porque foi o lobby da JS, né, dos irmãos... ai, meu Deus, me fugiu o nome. José Batista, os irmãos Batista. Batista. Inclusive, um deles chegou a ser preso por grampear o Temer, falando que tinha que manter isso. Tem que manter isso, tá? No caso, era acalmar a Lava Jato, né? Enfim, os irmãos Batista, exatamente. E aí, isso é mais esquadrinhado, tem estados, pelo menos 5 estados em que a JS emprega muita gente e é responsável por manter acessível o acesso à proteína animal nos Estados Unidos todos, né? Hambúrguer, salsicha, enfim. E esse é o quadro que nós temos, né? Eu queria que vocês analisassem, desculpem, porque são muitos fatos, é difícil às vezes resumi-los. Começando agora pelo George, como é que vocês enxergaram a condenação de Trump, a condenação de Bolsonaro, e essa química depois meio que surpreendente entre Trump e Lula, e aí na figura do Nogueira rolou o match.
Viu Trizal? Bolsonaro foi traído? Jorge. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que na política a lógica é mais do poliamor do que qualquer outra organização desafetos que a gente possa utilizar, né? Mas eu só vou retomar um ponto da tua pergunta anterior que eu não respondi, que é a seguinte, mas também juntando com essa de agora, essa questão de agora. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer que houve uma virada na conjuntura. Tá? Eu acho que a gente tem que acompanhar ainda a sucessão de fatos para podermos, então, depois estabelecer um diagnóstico. Mas, aí, juntando as duas questões, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma certa deterioração do bolsonarismo como força política. O início, talvez. Se, evidentemente, os fatos não nos permitem dizer que a falência, a morte do bolsonarismo, parece que há uma retração a partir de uma série de derrotas sucessivas, o que inclui a condenação, né, no STF com relação aos fatos que culminaram no 8 de janeiro. Sem dúvida alguma, e até antes disso, a condição de inelegibilidade de Jair Bolsonaro já foi uma derrota importante. A condenação posterior daquilo que se chama do núcleo crucial, né, da tentativa de golpe, né, ocorrida, que na verdade é uma sucessão de fatos, né, a partir de outubro de 22, né, também é mais uma derrota. A aposta incondicional numa saída da intervenção de uma potência estrangeira para resolver uma questão doméstica, caso dos Estados Unidos, intercedendo e afetando decisões de âmbito doméstico no Brasil, e essa reversão demonstrada do encontro não foi, aí me desculpem, a gente acompanha a conjuntura internacional, não nos cabe sermos ingênuos, né? O encontro de Lula e Bolsonaro não foi algo talvez tão espontâneo como as pessoas querem fazer crer na opinião pública. Lula e Trump, né? Lula e Trump, perdão. Né? Aquilo ali tem algo de jogada ensaiada. Né? Então, esse conjunto de elementos, sim, colocam o bolsonarismo talvez vivendo uma crise estrutural que eles ainda não tinham experimentado antes. Né? Que pode ser o início de uma decadência. E se, como eles tiveram um auge, né, em termos de exercício do poder, né, na gestão aí, do país, né, entre 18 e 22, né, parece que há aí um movimento de uma retração. Né? Agora, a questão especial do Trump e do Lula, eu acho que deve ser explicada por um conjunto de fatores também. Né? Dentre eles, o problema, no caso doméstico, na ótica, pegando aí nos Estados Unidos, né, é as consequências inflacionárias do tarifaço. Né? A gente deve lembrar aí que, inclusive, dentre outros fatores, uma das razões da derrota de Joe Biden à sua reeleição, né, competindo aí com Trump nas últimas eleições norte-americanas, também foi a inflação. E parece que esse eleitor norte-americano é muito sensível ao aumento de custo de vida, o que é natural, dado, inclusive, que é um problema que ocorre nesta e em outras economias desde a pandemia. Né? A alta do custo de vida, né, desde então, e há aí uma memória de um custo de vida anterior à pandemia que todos os cidadãos comuns querem voltar a ter, em termos
de vida cotidiana, né? Agora, sem dúvida alguma, o Lula também, eu acho que ele fez uma série de opções bastante acertadas nessa queda de braço, né? Inclusive, o tom duro que o Aloysio reforçou do discurso de Lula também foi percebido pelo New York Times, né? Que foi assistido pelo Trump em TV, né? Um pouco antes dele entrar e poder fazer o discurso, né? Eu acho também que foi uma decisão acertada, na medida que parece que a condição de subserviência não tem ajudado ninguém, nenhuma grande liderança mundial a fazer boas negociações com o mandatário norte-americano. Isso vale para o Narendra Modi, na Índia, isso vale para o Zelensky, da Ucrânia, né? Para o presidente da África do Sul, né? Ou seja, a ideia de você se posicionar de uma maneira altiva, não é arrogante, mas altiva, parece que funciona melhor, né, com um negociador como o Trump. Mas, para poder fechar a minha explanação a respeito, eu queria reforçar um ponto. Inclusive, ontem eu conversei com o Nogueira no teste que nós fizemos aqui de áudio e vídeo para o programa de hoje. Eu acho que é importante a gente ter muita cautela com entusiasmos com relação ao Trump, na medida que ele não tem se mostrado alguém capaz de manter esses compromissos com os mandatários, né? E vou pegar esse exemplo, sério e grave, que parece que não teve repercussão suficiente na nossa opinião pública, de que o Trump fez uma reunião com Putin no Alasca, uma reunião que teve uma ampla repercussão mediática, e que foram apresentados uma série de balanços daquela reunião, em que acho ontem ou antes de ontem, o Trump já desconversou tudo aquilo que ele tinha desconversado com Putin, dizendo ao Zelensky que ele podia retomar territórios, né, da Ucrânia, contrapondo aquilo que ele tinha conversado com Putin. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com entusiasmos, na medida em que o Trump, como eu já disse, reitero, não tem se demonstrado capaz de manter esses compromissos de maneira firme. Igor, vou passar para você, se você também, além da questão da condenação de Bolsonaro e da química, do match entre Trump e Lula, a questão semiótica da bandeira. Eu vou tentar consolidar, acho que são assuntos muito amplos, mas assim, olhando para a questão da bandeira, cara, a estupidez estratégica da família Bolsonaro, para mim, é uma coisa assim, que merece ser estudada e é explicada, na minha opinião, da mesma forma que, como você falou, acho que, de fato, quando Lula abraça a bandeira do PT, podendo fazer algum gesto de bandeira do Brasil em um determinado momento histórico, isso é um erro assim, de cálculo equivocado, talvez sem perceber a repercussão desse ato, né? Mas voltando àquela questão do domínio da esquerda, é muito comum em passeatas de esquerda você ver bandeiras, né, bandeiras de partido, bandeiras da falecida União Soviética, bandeiras que representam pautas ligadas à esquerda normalmente, e uma ausência da bandeira do Brasil, isso aconteceu já desde sempre, ou com pouco destaque, né? Então a direita teve um vácuo ali, né, em que a bandeira nacional se tornou o único símbolo daquilo que se caracterizou o movimento mais à direita, muito maior que o próprio bolsonarismo, né? Vale dizer que 2013, 2014, 2018, o movimento que elegeu o Bolsonaro é um movimento muito mais amplo do que o bolsonarismo, que hoje se tornou uma fatia bem pequena, né, da direita. Mas, assim, pessoas altamente ideologizadas, né, elas tendem a adotar um comportamento de manada sem refletir muito sobre as consequências. Acho que a adoção daquela bandeira americana ali no calor do momento, com pessoas como Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, incentivando, né, a turba ali, causou esse desastre, né, aquela imagem desastrosa do ponto de vista político para a própria direita, né?
E, novamente, é o paralelo que eu faço com a esquerda quando levanta bandeiras que nada tem a ver com a história brasileira, principalmente questões ligadas à bandeira da União Soviética, etc., ou quando valorizam bandeiras de movimentos sociais e pautas mais à esquerda, e isso anteriormente tinha gerado um campo no qual a direita pôde navegar com a adoção da bandeira do Brasil. Indo para esse aspecto da condenação de Bolsonaro, usando um termo muito próprio do meu campo, né, de economia e finanças, eu acho que a repercussão pequena foi porque isso já estava precificado. Todo mundo já sabia que Bolsonaro ia ser condenado, né? Acho que é bem diferente do julgamento do Mensalão, em que o país todo parou para acompanhar e havia uma dúvida de como seria esse julgamento, né? Se esse julgamento ele aconteceria de uma forma dividida, quem seria condenado, como seria condenado, por quais crimes. Havia, naquele momento ali, uma surpresa muito grande com o desenrolar dos acontecimentos. Isso se quebra, por exemplo, na Lava Jato, que aí é um processo bem diferente, que vem da primeira instância e com a confirmação das condenações, quando chega no STF, até pelo caldo político, também havia pouca dúvida de que os acusados na Lava Jato seriam condenados, né? A surpresa foi a descondenação, da forma como foi, mas acho que a condenação naquele momento ela também não surpreendeu, assim como não surpreendeu o Bolsonaro, e não vai me surpreender se daqui a algum tempo ele for descondenado, se eventualmente um projeto de lei reduza a pena desses crimes e tradicionalmente no direito penal, quando isso acontece, aqueles que já tinham sido condenados são beneficiados por uma redução de pena, né? Não me surpreenderia de forma alguma. Acho que já há algum tempo o Supremo Tribunal Federal virou um tribunal político e sujeito a pressões políticas, então se por algum motivo as forças políticas virarem daqui a alguns anos, eu não veria nenhum tipo de constrangimento dos ministros de se desdobrarem em teses das mais estapafúrdias para justificar eventualmente até uma própria descondenação de Bolsonaro e dos outros que foram acusados na trama golpista. Então, para mim, nesse momento de quase 40 anos de Brasil, me surpreenderia nada a respeito disso, né? Mas olhando para a condenação, acho que a falta de mobilização é porque já estava no preço, né? Já havia essa perspectiva, né? E isso se contrapõe ao gesto de Trump, aquilo não estava no preço, né? Então, ninguém imaginava que Trump faria aquilo, de afagar a Lula num palco global, e aí eu acho que isso ajuda a gente a encontrar explicações. Eu discordo um pouco do George e dessa visão, né, que não é uma tese exclusiva, tem outras pessoas que têm essa mesma opinião, né? Eu discordo dessa corrente que diz que esse gesto do Trump foi um gesto por conta dos eventuais impactos econômicos dessas tarifas ao Brasil. De fato, a pauta exportadora do Brasil, que machuca o bolso do americano, é muito importante, né? Carne, café, isso aí é consumido pela maioria da população americana, e realmente é uma pauta muito impopular, e lembra o que drenou muita energia do Joe Biden, né? Mas eu acho que ele poderia ter, se esse fosse o motivo, ele não precisaria afagar, fazer esse gracejo em público, ele simplesmente abriria uma exceção, como ele fez com outras tarifas, né? Essa questão das tarifas ela é tão complicada da gente olhar tecnicamente, né? Porque ele anuncia a tarifa, revoga a tarifa, aumenta, diminui a alíquota, então no final você nem sabe exatamente qual é a alíquota que está vigorando para cada produto. Então ele poderia fazer isso novamente, baixar as tarifas para esses produtos. Acho que ele não precisaria desse gesto. Eu acho que tem duas coisas que explicam esse gesto do Trump em direção a Lula. Primeiro, a imprevisibilidade. Trump tem um meme muito interessante no Twitter, né, que bota uma foto assim e tem a legenda, né, acabou que o mundo todo virou Brasil. Porque esse tipo de coisa no Brasil você entende, né, essa virada de mesa política, quem era aliado vira antagonista, quem era antagonista vira aliado, a imprevisibilidade dos agentes, a politização de tudo que é decidido no país, e os Estados Unidos caminharam para isso nos últimos anos, né? Então acho que um pouco dessa surpresa, um pouco dessa explicação é a imprevisibilidade do Trump. Ele estava com um problema no teleprompter ali atrapalhando ele, então ele improvisou bastante no discurso, e ele resolveu narrar esse episódio que aconteceu nos bastidores, né, e fazer essa graça. Isso acho que é tão assim, imprevisível que o Lula nem estava prestando atenção na hora, né? Alguém avisa ele, tá falando ali você, tá falando do Brasil, ele corre para botar o fone e tal, acho que a Janja e o Lewandowski que avisam a ele. Então acho que um pouco disso é a imprevisibilidade do Trump, e grande parte disso, e aí acho que a gente olhando para o cenário desse afago, que foi ali na Assembleia da ONU,
tem a ver com questões geopolíticas. Acho que o Brasil ele é um player muito importante no cenário geopolítico, por conta do seu peso, obviamente, de produção, de pauta de exportadoras e tal, mas pela posição tradicionalmente neutra, e a partir dessa decisão absolutamente incompreensível do ponto de vista econômico, dessa imposição de tarifas ao Brasil, o Trump ele praticamente empurra o Brasil em direção à China, né? Porque obviamente a gente não vai deixar de vender produtos, e esses produtos deixarão de ser comercializados, a gente vai simplesmente redirecionar esse fluxo comercial, e isso significaria estreitar laços ainda mais com a China, né? E eu acho que do ponto de vista geopolítico isso pode ser perigoso e até contrário aos interesses americanos. Então acho que foi uma forma do Trump tentar aliviar um pouco esse clima, né, em relação ao Lula. Vale dizer que ele nunca havia falado de Lula propriamente, ele sempre focou muitos ataques, né, a questões genéricas de liberdade de expressão, a atuação do Supremo Tribunal Federal, mas ele nunca havia falado especificamente do governo brasileiro. A gente só não tinha um canal de comunicação. Isso interessava pelo menos ao governo Lula, porque era uma pauta de popularidade, né? Então, contrário aos interesses comerciais brasileiros, Lula não fez nenhum gesto para tentar reverter as tarifas, né? Ele admite isso na entrevista recente à BBC, que ele fala que ele não tentou ligar para o Trump. Mas eu acho que esse é o contexto geopolítico. O contexto geopolítico, na minha opinião, é o que justifica esse afago ao Lula. Agora, isso vai continuar? Sinceramente, não sei, né? Como eu falei, Trump é muito imprevisível, né? O Jorge falou, ele fala uma coisa de manhã, fala outra no final da tarde. Ele faz isso com o Putin, que é uma das pessoas mais poderosas do mundo e a quem aparentemente ele tem algum respeito, né? Então ele poderia fazer isso naturalmente com Lula, né? A gente já teve recentes episódios com Zelensky, naquele show de horrores lá no Salão Oval. Depois a gente teve um episódio com o presidente da África do Sul, em que ele humilha o presidente da África do Sul ao vivo. Acho que ele teria uma dificuldade maior de fazer isso com o Lula. O Lula é mais safo, né? Acho que nos bastidores ele já conseguiria costurar um clima melhor. O Zelensky entrou com uma posição muito combativa ali, talvez de um certo antagonismo ao Trump, e ele tem uma personalidade, né, em que ele precisa ser o destaque absoluto. E aquilo foi uma forma dele reafirmar a autoridade dele publicamente. Acho que Lula seria mais safo nessa questão. Ele goza de um prestígio internacional muito maior do que eu acho que por exemplo, um presidente da África do Sul, né? Mas acho que esse gesto ele pode ser uma ponte para a gente, de alguma forma, amainar esse clima, né? Porque a gente ficou meio sem solução, né? O STF não vai recuar por pressão dos Estados Unidos, e essas tarifas não fazem sentido, né? Então, como é que ele sai dessa armadilha e traz o Brasil de volta para alguma esfera de influência? Eu acho que ele pensou que fazer isso pela via, né, do aceno pessoal ao presidente seria uma boa estratégia. Me parece que sim, ele pode usar isso como narrativa, né? Olha, me dei muito bem com o presidente Lula e por conta disso eu vou aqui reverter algumas medidas. A gente ainda tem problemas com Alexandre de Moraes, com a Suprema Corte Brasileira, mas não vou punir os brasileiros por isso. Então, acho que esse pode ser um bom discurso para o público interno dele, que seria útil do ponto de vista geopolítico, útil do ponto de vista econômico, né? E para o Brasil acho que também seria positivo, né? Tira o argumento do Lula ali desse enfrentamento aos Estados Unidos, mas ele vai poder vender a ideia de que nós dobramos os Estados Unidos, né? Então acho que seria uma acomodação possível e que nos interessaria enquanto país. Gente, são 8h54, eu vou tocar, não vou fazer intervalo não. Posso só colocar uma coisa? Pode. Rapidinho, só pra gente, porque a gente não tem comentado sobre isso, até porque não é a pauta, mas é direta. Mas surgiu uma ideia aqui, uma coisa, essa coisa do Trump variar aqui em Campos já teve isso, né? Um prefeito que falava assim, mal comparando, claro, evidente, ele combinava uma coisa com você em pé, sentado era outra, a gente falava muito isso. Trata com certeza e falha com segurança. Exatamente. E aí, você tem também uma força que o Brasil faz muito grande por fortalecimento do BRICS. Isso pode ser um dos motivos, inclusive, do Trump voltar atrás desse momento que ele teve com o Lula. Só colocar isso, que é talvez um fator negativo para essa reunião entre eles. Isso foi citado, né? Tanto o Jorge quanto o Igor lançaram nessa coisa
tanto o Tiões quanto o Igor roçaram na coisa não no Zubic especificamente, mas do realinhamento geopolítico, né? Alinhamento geopolítico do sul global. Mas, gente, são 8h56. Se eu não virar agora a chave, não viro mais. Quem acompanha a pesquisa, e eu, ao longo de anos, como jornalista, me especializei em pesquisa, sem dólar, a coisa foi acontecendo, era muito nítido nas pesquisas que de dezembro de 2024 para a virada do ano de 24 a 25, Lula ele entrou numa tendência de perda de sangramento, né? Ele perdia a intenção de voto e o governo era desaprovado. Isso se manteve gradualmente, nunca foi abrupto, mas a tendência vinha, né, se confirmando pesquisa após pesquisa. Até a carta de 9 de julho, que é claramente turning point, né, onde o Trump anuncia as tarifas, e diferente do que fez no resto do mundo, ele condiciona isso a um critério político no Brasil. Ele, na carta de 9 de julho, ele pede para Lula que Lula desse uma intervenção no judiciário para livrar Bolsonaro do que ele, Trump, chamou de perseguição política. A partir dali, Lula começa o processo de recuperação, né, muito claro nas pesquisas. E também ele tem como exemplos empíricos o que aconteceu no Canadá e na Austrália, né? Trump intervém na política desses países, quer se meter em assuntos internos, há uma reação muito grande do antitrumpismo ou dos progressistas desses países nas eleições parlamentares dos dois, né? E a esquerda vence as eleições parlamentares dos dois. E estava atrás das pesquisas antes de Trump se meter. E Lula, vou citar só as 3 últimas pesquisas, as mais recentes, que são a Quest, feita de 12 a 14 de setembro, e a Atlas Intel, feita de 10 a 14, também desse mês, e que na Quest Lula liderou fora da margem de erro, né, da pesquisa, todos os 8 cenários de primeiro turno, né, e todos os 9 ao segundo turno. E na Atlas, Lula também lidera fora da margem de erro, liderou todos os 3 cenários do primeiro turno e todos os 7 ao segundo turno. Isso foi confirmado um pouco antes, 3 a 6 de setembro, pela MDA. A MDA talvez seja menos conhecida, mas foi o instituto que mais acertou não só o segundo turno, como o primeiro turno de 22. Muito próximo. Muito próximo. A Quest, por exemplo, a Datafolha, acertaram bem no segundo turno, mas erraram muito no primeiro turno, né? A MDA não, a MDA acertou ambos. E ela também coloca, referenda essa recuperação de Lula na intenção de voto, embora a avaliação do governo permaneça mais negativa do que positiva. Como é que vocês veem o cenário hoje, há muito tempo de eleição, né, um pouco mais de um ano, mas como é que vocês veem esse cenário hoje? Agora começa pelo George, correto? Bom, então vamos lá. Antes de entrar no núcleo da sua questão, inclusive esse é um dos pontos que me preocupam para 2026, dessa aproximação de Lula e Trump, né, que é o reconhecimento dos resultados das eleições de 2026. Né? Há uma preocupação, em parte, de diferentes analistas, que, por exemplo, vocês devem se recordar que, assim que promulgados os resultados de 2022, diferentes lideranças mundiais se apressaram a reconhecer o resultado, né, inclusive da vitória de Lula em 2022. Então, há um temor, né, por exemplo, de uma liderança, sim, do porte de Donald Trump,
não reconhecer resultados das eleições de 2026. Né? Por isso, essa aproximação errática que seja, inspira tanta atenção de nós que estamos no campo democrático no Brasil. Agora, sobre os números que você apontou das pesquisas, mirando as intenções de voto a presidente em 26, Luiz, como eu venho reiterando, primeiro, nós temos que tomar muito cuidado, dada a distância temporal que nós temos de hoje às eleições de 26, e por ser um contexto de muitas reviravoltas, o contexto nossa conjuntura é de muitas reviravoltas, de imprevisibilidade. A gente tem que lembrar o seguinte: por exemplo, você pode ter, digamos, um primo na família, né, que seja errático, que seja imprevisível, né, mas esse cara ele não vai causar impacto geopolítico. Né? Agora, quando você tem um agente em especial com essas características, que tem um dos maiores arsenais nucleares do mundo, além da posição econômica que é indiscutível, um agente desses ele pode provocar reverberações imprevisíveis, né? E consequências, inclusive, inestimáveis. Né? Então, ainda eu acho que é sempre muito cedo, mas eu vou trazer aí, reiterar, que parece que há um refluxo da direita radical, da popularidade dessa direita radical nesse momento, mas que ainda é cedo para dizer se há um aumento da popularidade da centro-esquerda. Né? Em anexo a isso, eu acho que a gente tem que pensar que tem sido uma característica das últimas eleições o aumento do absenteísmo. Né, que alguns, inclusive, colocam que o Brasil, embora não tenha o voto facultativo formal, na prática nós estamos vivendo contextos eleitorais em que o voto tem sido, na prática, para o eleitor comum como uma opção, e não como um dever, propriamente. Então, dentre intenções de voto, é importante depois nós vermos a vera, digamos assim, quem vai depositar o voto na urna. Isso aumenta o grau, inclusive, de imprevisibilidade, né, das previsões feitas pelas pesquisas nesse momento. Mas, por enquanto, né, neste momento, sempre frisando final de setembro de 2025, sim, o Lula está num bom momento. Está num bom momento. Mas, como eu falei, como há tantas contingências na conjuntura, cabe a gente acompanhar, né, para ver como é que o Lula chega em 26, em outubro de 26. E eu concordo em linhas gerais com o que o Jorge falou. Não tinha parado ainda para refletir sobre essa possibilidade, né, de uma interferência de Trump, que viria do Trump, né, provavelmente se viesse de algum lugar, a respeito do resultado de 2026. Acho que sobre esse tema, acho que a gente vai caminhar para uma eleição nesse sentido menos quente sobre essa questão de resultado das urnas, etc., do que foi 2022. Acho que essa era uma pauta muito estimulada pela figura do Bolsonaro. Acho que isso só seria possível se tivesse um candidato como o Eduardo na disputa, e não vai ter o Eduardo, acho que não seria o Eduardo, ou a Michelle, que também acho que não seria. Acho que nesse momento é mais provável essa disputa se dar entre o Tarcísio e o Ratinho Júnior. Na verdade, no Brasil as coisas mudam muito rápido, né? No início do mês a gente falava no mercado financeiro do trade Tarcísio, que era a perspectiva do Tarcísio de Freitas ser eleito, e isso provavelmente traria uma pauta mais favorável ao mercado financeiro. E a gente termina o mês com o Tarcísio, segundo notícias de bastidores, abrindo mão da disputa presidencial ano que vem. Isso tudo no intervalo aí de 20 e poucos dias. Então, no Brasil as coisas acontecem muito rápido. Não é que as coisas acontecem muito rápido, as coisas que acontecem são muito relevantes, né, para o destino do país. Mas eu concordo com o Jorge que nesse momento, nessa leitura de setembro de 26, o Lula parece ter novamente adquirido aí
o favoritismo, e talvez com a maior vantagem desde o início do mandato, por um enfraquecimento da figura do Bolsonaro e de qualquer pessoa imediatamente ligada a ele, né? A rejeição de Bolsonaro está batendo recorde agora, a Quest, se não me engano, deu 64% de rejeição para ele, é um número proibitivo, e ele contamina, né, o candidato que ele apoia com grande parte dessa rejeição. Então acho que isso traz um favoritismo muito grande para o Lula, e se o Tarcísio sair da disputa, eu acho que esse favoritismo ele se amplia, né? O Ratinho é um político muito carismático, mas de pouca projeção nacional. Isso é bom no sentido de que ele tem menos rejeição, né? Mas ele também teria uma dificuldade de conseguir, acho, se projetar de uma maneira tão relevante assim quanto naturalmente já é um governador de São Paulo, né? Acho que isso favoreceria o cenário de Lula. O que eu vejo de riscos, né? Riscos no sentido de, estou projetando aqui que Lula é favorito, o que poderia mudar esse favoritismo? Acho que a questão econômica, ela pode sim se deteriorar muito rápido. Como eu falei, as contas públicas brasileiras, elas estão num estado muito preocupante. Acho que hoje a gente não tem dado a devida atenção para a deterioração das contas públicas de uma maneira tão rápida nesse governo, né? Acho que isso pode, de uma hora para outra, tomar os holofotes de uma forma súbita e forte, trazendo às vezes um mal-estar econômico que poderia alvejar o governo de uma maneira rápida. E acho que também, assim, essa eleição que vem, ela vai ser uma eleição dividida novamente, né? Ela vai ter mais características de 22 do que teve de 2018. Vai parecer mais com 22 e 14 do que foi 2018, né? Acho que vai ser uma eleição apertada de qualquer forma, ainda que o favoritismo ele penda para o Lula nesse momento. Só para eu vou ter que pular Senado, são 9:07, vou terminar com o governador, só para endossar o que vocês falaram com os números das pesquisas, e eu tenho acompanhado todas elas. Até junho desse ano, Lula perdia nas simulações de segundo turno para Bolsonaro e para Michele, e empatava tecnicamente com 7 outros candidatos, né? Aí, Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado, Zema, até Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Isso mudou radicalmente a partir de 9 de julho, e a direita perdeu muita pressão, mas assim, os Bolsonaro perderam mais. Michele e Bolsonaro hoje estão 10 pontos abaixo de Lula nas simulações de segundo turno. Se a direita sangrou, os Bolsonaro sangraram muito mais, né? Mas, gente, vamos partir para... São 9:08, eu tenho que prometer liberar o Igor antes de 9:30. Vou pular o Senado e vou partir para o governo do Estado. Temos 3 pesquisas, né, mais recentes, a Atlas Intel, a Paraná, Instituto Paraná, né, e a Quest, que apontam um favoritismo no Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Eu não vou dar os números, dar todos os números, mas entre 40% até 50% de intenção de voto nas consultas estimuladas, quando se apresenta o nome dos candidatos, né? E um único candidato, embora você tenha Washington Reis pontuando na Paraná com 2 dígitos, você tenha Rodrigo em outras pesquisas pontuando com 2 dígitos, o único nome que dá uma aparência de competição para frente que Paes hoje goza é Flávio Bolsonaro, que é favorito também ao Senado, né? Como é que vocês veem hoje a eleição ao governador? Eu comecei por Jorge, começo agora por Igor. Eu vou só pedir, vou passar minha opinião, vou continuar conectado aqui, mas só vou pedir licença para poder fechar a câmera. O Luiz falou, tem uma consulta agora, 9:30. Assim, eu acho que o cenário de governador aqui para o Rio, para mim, na minha cabeça hoje, ele é totalmente definido por Eduardo Paes. Acho que Eduardo Paes, ele não tem um antagonista natural, porque ele é um cara muito apaziguador, ele consegue ter essa característica de ser muito bonachão, então ele não criou uma rivalidade com ninguém.
Ao mesmo tempo, a força que a gente tem aqui do Flávio Bolsonaro nunca foi uma força focada assim diretamente para a eleição majoritária no governo do Estado, ele sempre foi uma força de apoio ao pai dele no plano nacional, né? Ele nunca, acho que se colocou direto, embora já tenha sido candidato, ele nunca tentou efetivamente se cacifar para o governo do Estado, Palácio Guanabara. Acho que ele também, do ponto de vista estratégico, para ele não é interessante disputar a eleição do governo do Estado. Então, na minha cabeça, cara, isso está muito, muito para o Eduardo Paes. Acho que ainda que o Flávio Bolsonaro ou o Jair Bolsonaro quisesse influenciar aqui a eleição do Rio de Janeiro, ele teria dificuldades. Sem dúvida é uma força, talvez Rio São Paulo ainda é o eixo mais forte de Jair Bolsonaro, né? Junto com Santa Catarina, talvez, mas eu acho que ainda assim ele teria dificuldade de influenciar a eleição a ponto de trazer um grande desconforto para o Eduardo Paes. Se isso acontecer, seria interessante ver a postura como seria aqui, por exemplo, Vladimir, né, que é uma figura que tem embora Vladimir transite muito bem em todos os campos, ele está mais ligado, né, a essa esfera de influência do Bolsonaro, e como é que isso se daria. Mas eu não acho que Bolsonaro vai comprar essa briga aqui no estado do Rio de Janeiro. Acho que na cabeça dele o Flávio é senador, garante por mais 8 anos a presença da família no Congresso, é uma posição. O Flávio ele parece muito bom de articulação com outras frentes, né? Então acho que ele vai meio que talvez tentar marcar algum território aqui no Rio de Janeiro, mas não vai vir para valer. Então, nesse sentido, na minha cabeça, essa eleição está praticamente definida em favor do Eduardo Paes, a não ser que aconteça algo assim extremamente relevante, que eu não consigo imaginar o que pode ser, porque ele está na prefeitura do Rio e, teoricamente, está de certa forma blindado, por exemplo, com um risco de bancarrota do Estado do Rio de Janeiro, está sempre flertando ali com o abismo, né? Esse seria um problema muito grande. Se ano que vem, por exemplo, o Estado do Rio ele chega e parcela salário dos servidores, ele tem um problema fiscal muito grande. Mas acho que esse desgaste ficaria com o Cláudio Castro, não passaria de forma nenhuma para o Eduardo Paes. Perfeito. Antes de você entrar, meu caro Jorge, deixa eu só, como a Luísa antecipou ele também, liberar aqui o Igor. Tem a agenda agora 9h30, então a gente agradece aí pela sua participação, deseja você sempre sucesso. Agradecer lá a bancada do Interação, sempre, né, por liberar você. Já tem gente falando aqui que esse movimento é igual o Ronaldinho quando saiu do Barcelona para o Real Madrid. Já estou recebendo várias mensagens aqui no celular. Entendeu? Entendeu? É desse jeito. Obrigado, meu amigo. Eu vou continuar conectado aqui, tá? Mas queria agradecer o convite de vocês, Cláudio, Aloysio, Jorge. Participação muito bacana, muito obrigado aqui por esse diálogo, prazer dividir a bancada com você também, mas vou continuar conectado aqui. Obrigado aos ouvintes pela paciência e a parceria de sempre. E é legal que a proposta, né, é essa, elevar o nível do debate e, sobretudo, mostrar que a gente consegue fazer esse debate de oposição, de pensamentos diferentes, como vocês discordaram aqui em vários momentos, né? E é possível sim ter sem ódio, é possível ter, claro, a divisão, mas não precisa ter ódio. Jorge, por favor. Então, inclusive, o Igor está conectado lá, um abraço aí, foi um prazer dividir a bancada com ele aqui no Folha no Ar. Vamos nós, vou fazer comentário sobre a questão da sucessão e do favoritismo de Eduardo Paes ao Palácio Guanabara nas eleições do ano que vem. Olha, também eu acho que eu e Igor convergimos aí, né, nessa discussão. Eduardo Paes, ele foi eleito 4 vezes prefeito do estado do Rio de Janeiro. Na última eleição municipal, ele foi reeleito em primeiro turno, né? Só por isso a gente já tem aí uma perspectiva da densidade eleitoral do estado do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Eduardo Paes é um político bastante popular, né? Então, tudo mais constante, parece que sim, o governo do estado, com Eduardo Paes vindo a candidato, ele tende a ser eleito, inclusive com a formação de uma frente ampla, né, inaudita. Inclusive, nas trocas aí
de mensagens. Até o Aloysio esses dias mandou para mim um afago que o Eduardo fez a Silas Malafaia, né? E sendo que ele é o nome do presidente Lula, nesse momento, ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, são muitas variáveis favoráveis, né? E, além disso, a questão do Flávio Bolsonaro, como o segundo em intenção de votos, nesse momento, para o governo do Estado, temos aí que observar uma questão que, na agenda do bolsonarismo, o Senado figura como espaço tático a ser ocupado. Então, não me parece que, dentro da prioridade da agenda do bolsonarismo, que o Flávio abdicaria de uma reeleição ao Senado Federal para poder disputar uma eleição que já parece ganha por Eduardo Paes. Então, tudo mais constante, sabendo, inclusive, que o Senado é uma agenda, é um espaço importante para o bolsonarismo, que por ser um espaço no legislativo que poderia emparedar o STF, eu aposto que o Flávio Bolsonaro ele vá se apresentar à reeleição no Senado Federal e não ao governo do Estado do Rio de Janeiro, como reiterando sempre, a preço de hoje. Né? Então, eu acho que é esse o cenário, sim, né, de uma possível eleição de Eduardo Paes ao governo do Estado em 2026. Muito bem. São 9h17. Bom, meu caro George, a gente também não vai alongar mais também, já avançamos aqui o horário, né, final do programa, mas altamente justificável, com tantas pautas longas, a gente consegue sintetizá-las aqui numa manhã. Muita gente comenta comigo nas ruas o seguinte: Cláudio, comecei ouvindo o programa, saí para trabalhar, chegou o trabalho, mas depois, e aí a gente vê isso nos números lá de acesso, downloads, por exemplo, nos podcasts, o pessoal acessa o fechamento do programa na hora do almoço ou na hora do jantar em casa, para concluir, né? Isso graças ao conteúdo que vocês oferecem. O meu caro Jorge, tem para a gente fechar uma mensagem aqui do Edmundo Siqueira, que também fez parte dessa bancada aqui, é colaborador, né, é do jornal Folha da Manhã, lá com o seu blog, o portal Folha 1 também, né? Diz aqui, parabenizar os amigos, os 4, pelo programa e torcer muito para que a gente construa um país como foi hoje com vocês, uma convivência democrática e não por isso sem embate, mas onde visões do mundo diferente convivam e saibam convergir para o bem do país e da própria democracia. Como diz Aloysio, oxalá isso aconteça, apesar de ser difícil acreditar hoje. Quer comentar aí, meu caro George? Fica à vontade. Na mensagem do Edmundo, os parabéns a você também. E obrigado por hoje, amigo. Valeu, forte abraço, sucesso sempre para você, seja lá em qual campo você esteja, ou no campus da UF, ou nas cordas aí do metal, heavy metal seu aí. Forte abraço. Só continua me devendo. Você sabe que eu lá em casa, um dos filhos dos gêmeos, o mais velho toca o violão, um dos gêmeos toca tudo. Ontem eu fiquei muito feliz aqui de conhecer mais um instrumento com mais detalhes, né? Que foi aquele, o argentino lá, me lembra o nome aí, Luiz? Michel Scofano, bandoneonista. Bandoneon, isso aí. Isso ele não toca não, mas guitarra, teclado, pandeiro, ukulele, violão, o moleque é bom. E do nada, cara, eu tô lá e ele tira aquelas do Pink Floyd. Aí eu paro tudo que eu tô fazendo, fico quietinho ouvindo, para não atrapalhar ele.
Muito bom. E você está me devendo aí com sua banda uma do Pink Floyd, que você ficou de, inclusive, postar lá no feed para a gente curtir. Forte abraço, obrigado por hoje. É verdade. Bom, de fato, estou devendo o Ixo Ria pro Nogueira já há bastante tempo. E vou pagar a dívida, tá, Nogueira? Eu costumo ser bom pagador. Espero que eu esteja ao vivo também, né? Perto. Deixa com nós. Mas, primeiro, agradecer aí o comentário do Edmundo Siqueira, que é um amigo querido também. E sim, eu acho que é isso, né? A convivência democrática, as sociedades modernas, elas são complexas porque nós somos uma pluralidade, né? As sociedades modernas, elas se constituem na diversidade. E se nós não tivermos respeito a diferenças, né, nós inviabilizamos o projeto moderno de viver em conjunto, né? E por isso que a gente tem uma posição tão firme em torno do regime democrático. Porque é esse regime que trabalha com a perspectiva de que, com as diferenças, nós podemos discutirmos entre nós essas diferenças, disputarmos politicamente essas diferenças, e quem perdeu naquele pleito pode depois, daqui a 4 anos, tentar novamente, pacificamente. Ou seja, a perspectiva de eliminação do outro está descartada nessa convivência entre diferentes. Na verdade, nós temos que, eu acho que, retomar o respeito e a moderação no espaço público, na opinião pública, com relação às diferenças. Até porque é muito autoritário nós acreditarmos que todos devem pensar como nós pensamos. E, sobretudo, impor tanto maneiras de pensar como formas de viver. Por isso que a gente optou pelo campo democrático de uma maneira incondicional, né? Então, o contato aí e o debate público com o Igor, eu acho que demonstra justamente isso, né? Ou seja, eventualmente, acho que nós podemos ter, sim, visões de mundo e perspectivas, inclusive, especialmente no campo econômico, que nós podemos ser, eventualmente, adversários, mas não somos inimigos. Né? Adversários convivem. E, sobretudo, apostando aí na racionalidade de nossas opções e argumentos, nós acreditamos que seja possível convencer o outro pelo diálogo e não pela violência. Né? Então, eu acho que é esse o ponto. E nós não temos outra forma, nesse momento, de estruturar um regime que abrace e conviva as diferenças, como o regime democrático. Por isso que nós somos tão apaixonadamente defensores desse regime. E por isso que nós ficamos tão aviltados, ofendidos com eventos como aqueles que ocorreram, né, no 8 de janeiro no Brasil, né, na cidade de Brasília. Né, e por isso que a gente recomenda, né, que sim, né, os encaminhamentos dados pelo Supremo Tribunal Federal, eles são importantes e alvissareiros nessa quadra histórica brasileira. Boa, Jorge. Muito bom. E para fechar, são 9h25. Você sabe que essa coisa de debate é interessante. A gente tenta, às vezes, conversar e debater com as pessoas nas ruas. Só que, cara, tem uma coisa que, assim, não tem como você continuar debatendo, não tem como, infelizmente, a gente tentar conversar com as pessoas. E isso é importante destacar, seja de direita ou de esquerda. Quando na conversa entra uma fake news, aí é desanimador, infelizmente não tem como.
vamos conversar sobre essa questão de setembro, né, domingo onde houve essa manifestação. Foi espalhada uma fake news que Gilberto Gil, Caetano eles tinham, Chico, tinham anistia. Nunca teve nenhuma anistia para eles, e que recebiam bolsa, não sei de quê. É um negócio muito, muito difícil da gente entender e continuar conversando quando entra fake news nos debates, e é complicado. Meu caro Aloysio, bom dia, que semana, hein? Nós acompanhamos o ritmo intenso e desgastante aí do planeta, né? Com todas essas informações, a gente conseguiu aqui ainda entremear um pouco a tantos momentos tensos aí, um pouco de alegria, como foi ontem também, né? Com a cultura, através da música e de Campos, indicado aí ao Grêmio Latino, e hoje fechando com chave de ouro aqui, com temas importantes e necessários, como você disse lá na chamada deste programa de hoje. Forte abraço, bom dia e até amanhã. Agora, amanhã tem... Até amanhã nada, até semana que vem. Amanhã tem Jornal Folha da Manhã, nas bancas bem cedo. Valeu, Luiz. Perdão. Obrigado, Nogueira. Obrigado, Beto, na técnica. Obrigado, ouvinte, telespectador. Obrigado ao Will, que já se despediu. Obrigado, George, pela participação. Parte dessa entrevista, não ela toda, por óbvio, né? Mais 2 horas, daria uma edição inteira de jornal. Mas parte dela vai estar amanhã, no jornal impresso, bem cedo na banca, na casa dos assinantes, né? Uma página, um resumo do falado aqui pelos dois. Cara, assim, eu acompanho política há algum tempo, né? Algum tempo. Mas vocês estavam num debate no grupo, aí eu lembrei, cara, eu lembro de Leonid Brezhnev, secretário-geral da União Soviética, eu lembro de Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, eu lembro de Geisel, presidente do Brasil. A minha consciência política vem a partir daí, ou seja, eu sou um cara literalmente dos anos 70, né? O conceito de um mundo nasce ali. E começando falando sobre futebol, por causa do jogo épico ontem, né? Poderia dar Estudiantes, tranquilamente, não seria merecido se assim fosse, né? Jogou com um time argentino, dentro da Argentina, e estava falando aqui com o geracional, o Jorge e o Igor, que são professores aqui no intervalo. Se a modelagem de hoje quiser saber o que é Libertadores, o que foi, assista o VT do jogo de ontem. Isso é Libertadores. Né? Isso que faz tão atraente, né? É o épico, né? E a política traz essa mesma coisa do futebol, que é você poder mudar o jogo num lance, né? Eu acho que a luta por golpe traumático e o futebol, eles se distinguem dos demais esportes por conta disso, né? Basquete, o vôlei, melhor sempre ganha, quase sempre. O futebol e a política, eles trazem essa coisa, né? Era uma coisa até 9 de julho, veio a carta do Trump, depois veio a química, né? Enfim, pode haver, como o Igor falou, para o Jorge também, desse um ano, N outros fatos, né? Mas acho que isso que atrai tanto. E é muito bom que a gente possa analisar esses fatos todos. Mais que alvissareiro, como o Jorge adjetivou, eu diria que é necessário, com pontos de vistas que podem divergir, mas dentro do campo das ideias, né? Não divergir sobre, vamos ter ou não democracia, né? Vamos ter ou não judiciário independente. Isso acho que não deve haver divergência, mas no campo político, no campo econômico, respeitados esses princípios, tudo é válido, é legítimo, e a Folha vai seguir nesse papel. Vamos promover outros debates como esses, com alguma regularidade, até as honras de 4 de outubro de 2026. Obrigado. Legal. Se Deus quiser,
né? E a gente conta com figuras assim, como o George, como hoje também o nosso querido Igor, para poder elevar esse nível sempre. Valeu, Luiz, bom final de semana. Jorge, forte abraço mais uma vez. Você que nos acompanhou até aqui, ó, muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana, sempre ouvindo a Folha FM, sempre onde você estiver. E a gente vai estar de volta na segunda-feira, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, com apoio do Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense. Jeito fácil, rápido, prático e seguro para você realizar o seu sonho. Você sabia que objetos como vidros, latas, agulhas e outros perfuro-cortantes podem causar acidentes graves com os garis? Para